Olá, a graça, a paz e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E nesta manhã eu quero compartilhar com vocês ainda a continuação da carta de Tiago, que hoje nós iniciamos o capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 12. E diz assim o texto: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica aí, em pé, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouça, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles quem difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrado nas escrituras que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei não tropeça em um ponto. Pois quem obedece à lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Poderosíssimo esse último versículo. E mais para frente a gente fala sobre ele. Mas nós temos aqui a carta de Tiago, que é uma carta que fala muito sobre leis, fala sobre obras e fé. Né? Isso nós sabemos que é o conteúdo central da carta de Tiago. E naquela época já existia as acepções de pessoas por conta de classe social muito forte, certo? Com mulheres, com crianças também, escravos que existiam naquela época. Hoje nós não estamos longe deles, nós temos os mesmos problemas de acepção de pessoas dentro do nosso trabalho, da nossa casa, da escola, da faculdade, porque nós sofremos hoje acepções por causa de cor de cabelo, por conta da roupa que você veste, por conta da sua condição social, por conta do seu conhecimento, da quantidade de conhecimento que você tem, pela maneira como você fala, pela maneira como você se comporta, você ganha um rótulo, você é compartimentado, você pertence a esse grupo, aquele grupo é tudo fragmentado. Nós vivemos numa sociedade fragmentada, onde existem milhões de grupos e te rotulam e te colocam naquele grupo lá. Mas é tudo feito de maneira superficial, porque as pessoas não te conhecem profundamente e já julgam você como uma pessoa XYZ. A mesma coisa aqui no exemplo de Tiago, se entra uma pessoa rica, né, com um anel de ouro, de esmeraldas e uma roupa muito fina, chama atenção, realmente. Mas entre chamar a atenção e você se desdobrar para que ela tenha o melhor tratamento do que qualquer outra pessoa dentro daquele local, daquele ambiente, está completamente contrário à vontade de Deus, porque não é isso que a Bíblia nos ensina, nós acabamos de ler. E se você transgride isso, você transgride toda a lei, né? Usando aqui a palavra que ele usou. Então, você, aqui no nosso caso, transgride toda a palavra de Deus. Você transgride tudo, porque o mesmo que disse não matarás, também disse não faça acepção de pessoas. Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa ideia que Paulo estava falando aqui. Se você trata um pobre de uma maneira de qualquer jeito, senta aí mesmo, tal, você é pobre, fica aí,
porque o rico chegou. Ele tem que ter toda a honra, toda a pompa e ser citado e salve, salve, aleluia. Você não está amando ao seu próximo como a si mesmo. O amor traz aos nossos corações o amor a todas as pessoas, independente da sua condição social, da cor do seu cabelo, da sua roupa, do seu conhecimento, independente disso. Aqui, Paulo, né, trazendo uma palavra só para resumir aqui essa parte, ele está falando sobre igualdade, tratar as pessoas com igualdade. Nunca se falou tanto, né, agora com a tecnologia, com as redes sociais, tanto tem se falado, né, de tratar as pessoas igualmente, de tentar respeitar as diferenças, e muito tem se falado sobre isso, porque nós trazemos isso já desde antes, né? Desde quando existe ser humano na Terra, a gente tem trazido essas parcialidades, né? Essas escolhas que a gente gosta de estar com ciclano, com Beltrano, mas aquele eu não quero, eu repudio, e assim vão se fazendo as acepções, as separações, as divisões, e até mesmo a ponto de pessoas discutirem a respeito de se devem ou não aceitar determinadas pessoas ou determinado grupo de pessoas naquele ambiente. Existem empresas que não contratam pessoas de determinadas religiões, existem empresas, escolas e outros lugares que não contratam pessoas que usam tatuagem, outras, né, não contratam se as pessoas têm um corte de cabelo muito estranho, né? E a gente vive isso na sociedade, tudo é meio que, algumas coisas meio que camufladas, mas existe isso. E aqui fala que a gente não pode ter, a Bíblia nos ensina isso, a não ter preferências por pessoas, pelo status social dela, nem pelo seu conhecimento, nem por qualquer outra coisa que possa parecer que você possa... Desculpa, agora estou sendo repetitiva, mas você não deve preferir ficar somente próximo de pessoas que têm algo para te oferecer. Todas as pessoas têm alguma coisa para nos oferecer, mas tem gente que acha que só a pessoa que é rica ou a pessoa que é mais intelectualmente desenvolvida, porque teve mais oportunidades, porque ela lê mais livros, é somente com essas pessoas que eu tenho que ficar. Não, na verdade você pode ficar perto de todas as pessoas. Não é que você não tem que ficar perto de um rico ou de uma pessoa intelectualmente mais que tem mais conhecimento do que você. Não, você tem que ficar perto dessas, mas também das outras, sem distinção. Todos têm que ser iguais nos nossos corações. E aqui traz também uma reflexão sobre compaixão, né? A Bíblia é o único livro, né, que trouxe essa palavra para nós, para o nosso português e para todas as outras línguas, que é a compaixão. O mundo, as pessoas, a ciência, né, fala muito em empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Mas a Bíblia fala de compaixão, né? Ou seja, não é só se colocar no lugar do outro, mas é você ter paixão. Se colocar no lugar do outro com paixão, né? E também no sentido de que aquele sofrimento também toque no seu coração e você entenda o que a outra pessoa está vivendo, o que ela está passando. A compaixão, ela ultrapassa a empatia. Porque com Cristo nós somos chamados a sempre dar um passo além, sempre um passo acima. Nós somos daqueles que andamos à frente, que andamos acima do que a sociedade, do que as pessoas, do que o mundo ensina para nós. Nós estamos sempre à frente. Outra coisa que esse texto vai nos trazer, eu anotei aqui para não esquecer nada, né? É que o tema central, como eu falei, da carta de Paulo é as obras, a fé e a lei. Só que ele não só fala desse assunto, ele também aborda a maneira como você pode ser praticante desta palavra, não apenas ouvinte. E aqui nós temos um exemplo de como nós podemos praticar e como nós devemos praticar o amor ao próximo.
Então aqui ele não só fala, não faz acepção de pessoas, você tem que ter obras e fé. Ele mostra um caminho praticável para que você realmente não seja apenas aquela pessoa que, eu sei que eu tenho que, não, mas como é que eu posso fazer isso? Eu sei que eu tenho que fazer isso, 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 mas como é que eu faço? Aqui nós temos um primeiro exemplo que já começa a ser descortinado dentro dessa obra aqui de Tiago, já no segundo capítulo. Ele tem a necessidade de trazer a nós a fé viva, né? A fé ativa. Tiago, ele quer que a gente seja cristãos que tenha uma fé ativa. Aquela fé ativa não é só de vez em quando, é uma fé que te impulsiona a ser ativo todos os dias. Não apenas nos locais onde você pode estar em evidência, onde as pessoas podem te ver. Então, ele nos chama para uma verdadeira espiritualidade. Essa espiritualidade, ela transcende a posição social das pessoas, ela se coloca no trato igualitário de todas as pessoas, mulheres, homens, crianças, idosos, deficientes, qualquer tipo de pessoa. E ela também nos desafia a questionar nossos preconceitos e agir com justiça e compaixão em todas as situações. Então aqui, apesar de ele estar ensinando, olha, não pode fazer esse tipo de coisa, não podemos fazer acepção de nenhum tipo com ninguém, temos que tratar todos igualitariamente, ele nos leva ao sentimento da prática, ao sentimento de compaixão e, acima de tudo, ele nos leva à ação e também a desmoronar do nosso coração, da nossa mente, do nosso interior, da nossa alma, o preconceito ou os preconceitos. Ele nos leva a uma desconstrução de nós mesmos a partir de atitudes que dão honra ao reino do Senhor Jesus Cristo. Fazendo o quê? Praticando a palavra que nós somos ensinados, que nós somos exortados desde o início. E eu acho interessantíssimo quando ele fala assim que a gente deve agir com justiça. Eu já falei sobre isso nos outros versículos anteriores do capítulo 1. Não com a nossa justiça, porque a nossa justiça é essa que ele está mostrando aqui, ó. Se eu for agir por minha justiça e me deixar levar pelas minhas emoções, pela minha carnalidade, pelo meu intelecto, eu vou ser levada a dar mais crédito a quem é mais intelectualmente provido de conhecimento, a pessoa que tem umas roupas bonitas, que se veste bem, que é rica, que tem recursos, não só financeiros, mas recursos de influência, porque ela conhece outras pessoas influentes no seu meio. Então, é agir de acordo com a justiça que Deus nos ensina através da sua palavra. Essa justiça é um grau elevadíssimo. Por isso que nós temos que buscar isto todos os dias de nossa vida. Praticar. Quanto mais a gente pratica, mais a gente expande a nossa fé. É sempre que eu falo aqui, a gente expande o nível de poder, a gente expande o nosso nível de autoridade, o nosso nível de discernimento é aumentado. A gente sai daquele estado apático, né, daquela falta de percepção espiritual e começa a enxergar com os olhos de Cristo. E isto faz toda a diferença na prática, porque ninguém nasce sabendo o número 1, que é o número 1, você aprende isso. Primeiro você aprende o número 1, depois o 2, aí você aprende até o número 10, depois você aprende a fazer soma. Você não aprende a somar 3 números, né? O número 123 com 144, não. Você apenas começa a somar 1 mais 1, 1 mais 3, um algarismo. Depois você coloca 2 algarismos, 12 mais 1, porque aí de baixo você ainda continua com 1. Até chegar no 12 mais 15, no 24, até nos 1000, 1 milhão. Você vai ensinando uma criança gradativamente.
Assim, quando nós nos convertemos, nós somos crianças, somos como bebezinhos na fé. Tanto é que o apóstolo fala que a gente é alimentado com leitinho, né? E é normal, isso é fato, que não pode ficar a vida inteira no leitinho materno. Porque até uma criança, quando nasce, se dá o leitinho materno. Depois, numa determinada idade, que é a partir dos 6 meses, você começa aí a implementar uma papinha mais sólida, né? Uma papinha mais amassadinha, vai dando para a criança uma fruta, depois você vai dando uma comida mais sem amassar, uma comida normal. É assim a caminhada com Cristo. O problema é que algumas pessoas se acomodam, param de praticar a palavra, e isso vai trazendo um retrocesso na sua vida. Porque o comodismo, ele te traz estagnação, ou até, grave isso que eu vou dizer, um retrocesso. Porque se você está remando contra a maré, que é o que nós fazemos, você está subindo, né, você está num rio, o rio tem correnteza, né? E você está nadando ou remando neste rio, e de repente você para. Você não fica parado. A tendência é você ser carregada pelo rio abaixo. Você retroceder todo o caminho que você se esforçou tanto para fazer. Então, por isso que nessa carta nós somos exortados a praticar a fé. Essa fé que nos foi introjetada através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Somos chamados a ter senso da justiça do reino, a tratar todos de maneira igual, com igualdade, e também a gente é chamado à misericórdia, né? Eu falei da justiça, eu falei da igualdade, eu falei de desmoronar os preconceitos, falei de agir rumo a essa fé, a essa nossa vocação, e a misericórdia. Lembra do último versículo? Que diz, falem e hajam. Não adianta só você falar. A pessoa que fala, mas você não vê nela a atitude e os frutos do que ela fala, ela perdeu a autoridade dela, ela fica sem autoridade. É uma pessoa que não há respeito sobre ela. Ninguém respeita o que ela fala. Não porque ela seja uma pessoa ruim e tal, mas é porque ela não vive aquilo que ela fala. Por isso que nesta carta de Tiago, a gente é chamado a falar e agir conforme o que falamos. E agir e falar, porque quem vai ser julgado somos nós, cada um individualmente, pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é muito poderoso. Porque se a misericórdia triunfa sobre o juízo, significa que você venceu o juízo. Vai vir a brandura de Deus sobre você, sobre o julgamento, sobre a sua vida. Agora, se você é uma pessoa que não exerce misericórdia sobre a sua vida e a vida de outras pessoas, o juízo que vai vir sobre você é maior. Não sou eu que estou inventando, está aqui na palavra que nós acabamos de ler. O juízo sobre a sua vida será sem misericórdia, porque você foi uma pessoa que não exerceu misericórdia. Então, viva uma fé ativa, uma fé que te ativa e uma fé que ativa os outros à sua volta, para que possamos glorificar o nome do nosso Deus com tudo que somos e com tudo o que temos e com tudo aquilo que nós viermos a ser por Ele e para Ele. Que esse Deus maravilhoso, que essa palavra encontre lugar no seu coração e que essa semente encontre ali um abrigo e que frutifique no tempo certo e dê muitos frutos, tanto para a sua vida como para aqueles que estão próximos a você. Que o Senhor te acompanhe, te guarde e te livre de todo mal neste dia e até a próxima.